Oi, 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 galerinha, tudo bem com vocês? Como foram de feriado, como foram de final de semana? A prof também ficou bem. Fiquei organizando a retomada de conteúdo de vocês, certo? Hoje, neste vídeo, iremos fazer a retomada do conteúdo de matemática para a nossa prova, certo? Então, prestem bastante atenção em tudo que a prof organizou para que vocês entendam um pouquinho melhor sobre o que vai ser pedido na prova. Lembrando, quando vocês forem fazer a prova, principalmente de matemática, vocês terão que ter um caderninho do lado, com o lápis, com a borracha, para fazerem os cálculos, certo? Prova de matemática tem que fazer os cálculos. Se alguém for fazer a prova de matemática sem calcular, não vai conseguir acertar tudo, certo? Então, tenham sempre o caderninho, o lápis e a borracha para vocês fazerem os cálculos. Não há necessidade de fazer tudo correndo, certo? Então, vamos fazer com calma, vamos fazendo os cálculos para ter certeza na hora de responder, certo? A prof, então, fez aqui uma retomada do conteúdo do que vai cair na prova, certo? De tudo aquilo que a gente já estudou. Então, a prof vai colocar aqui a página, a apresentação em tela para vocês, certo? Para a gente poder acompanhar juntinhos. Vamos lá, então. A prof vai colocar aqui. Então, vamos lá. Unidades de medida é um dos assuntos que vai cair nesta prova de agora, certo? Então, assim, as unidades de medidas, elas são modelos estabelecidos para medir diferentes grandezas, tais como comprimento, capacidade, massa, tempo e volume. Lembram que na sala a prof disse que às vezes utilizavam uma mão como medida, ou a parte do braço, e aí as medidas nunca davam certo. Por quê? Porque cada pessoa tem a mão de um tamanho diferente. Cada pessoa tem o tamanho do antebraço diferente um do outro. Uns são mais compridos, outros são menores. Então, o que eles fizeram? Eles estabeleceram uma medida fixa para isso, certo? Eles estabeleceram lá. A SI estabeleceu. A SI é o Sistema Internacional de Unidade. Ela define a unidade padrão de cada grandeza, baseado no sistema métrico decimal. O SI surgiu da necessidade de uniformizar as unidades que são utilizadas na maior parte dos países. Então, assim, o SI, ela veio com essa necessidade do quê? De organizar, de deixar uma medida padrão para todas, certo? Para não ficar aquele, o meu mede 50 centímetros, o meu mede 54. Então, eles decidiram deixar todas iguais, certo? Então, vamos lá. Medida de comprimento. Existem várias medidas de comprimento, como, por exemplo, a jarda, a polegada e o pé. No SI, a unidade padrão de comprimento é o metro. Atualmente, ele é definido como o comprimento da distância percorrida pela luz no vácuo durante o intervalo de tempo, certo? Então, assim, você tem lá o metro. Então, eu estou aqui, eu vou ter que andar um tempo. Esse tempo todo que eu vou andar, que eu vou me locomover até um outro ponto, se chama metro, certo? Os múltiplos e submúltiplos do metro são o quilômetro, que é o km, o hectômetro, que é o hm, o decâmetro, que é o dan, o decímetro, que é o dm, o centímetro, que é o cm, e o milímetro, que é o mm. Então, assim, nós temos, vamos supor, alguns que são os mais conhecidos, que são o quilômetro, certo? Quando a gente anda, ou corre, ou anda de carro, o carro, ele é definido como quilômetro, porque a gente está percorrendo uma distância, certo? Esse é um dos mais conhecidos. Aí nós temos também o centímetro, que é utilizado, por exemplo, eu comprei 1 metro de tecido.
certo? Mas eu vou medir esse 1 metro em centímetros, como é o caso da régua, da fita métrica. E nós temos o milímetro também, certo? Que são os mais conhecidos. As medidas de capacidade. A unidade de medida de capacidade mais utilizada é o litro. São ainda usados o galão, o barril, o quarto, entre outras. Os múltiplos e submúltiplos dos litros são quilolitro, que é o KL, o hectolitro, que é o HL, o decalitro, que é o DAL, decilitro, que é o DL, centilitro, que é o CL, e o mililitro, que é o ML, certo? Quando a gente pega uma jarra de suco, a gente conta como mililitros, certo? Mas a unidade mais utilizada e mais conhecida é o litro. Então, eu vou comprar 2 litros de coca, certo? Então, já estou falando que ali eu quero comprar litros, certo? Medidas de massa. No Sistema Internacional de Unidade e Medida de Massa é o quilograma. Um cilindro de platina e irídio é usado como padrão universal do quilograma. As unidades de massa são quilogramas, que é o kg, o mais conhecido, né, gente? O hectograma, que é o hg, o decagrama, que é o dag, a grama, que também é muito conhecida, que é o g, certo? Decigrama é o DG, centigrama, CG e o miligrama, que é o MG. Geralmente nós vamos achar o MG em caixas de remédio, porque ele é vendido em miligrama, os remédios. Então, a gente vê lá na bulinha, né, o nome do remédio e MG do lado, porque ele é colocado em miligramas, certo? São ainda exemplos de medidas de massa: a arroba, a libra, a onça e a tonelada, sendo 1 tonelada equivalente a 1.000 quilogramas, certo? Então, claro, ali tem muitos nomes que a gente não conhece. A arroba, a libra, a onça, esses são usados em outros países, mas a medida é a mesma, 1.000 quilogramas, certo? Medidas de volume. No SI, a unidade de volume é o metro cúbico, que é M, lá em cima o 3. Os múltiplos e submúltiplos do metro cúbico são quilômetro cúbico, que é km com o 3, que quer dizer cúbico, quer dizer 3 vezes aquele, certo? O hectômetro cúbico, que é o HM 3, decâmetro cúbico, que é o DAN 3, decímetro cúbico, que é o DM3, centímetro cúbico, que é centímetro 3, e milímetro cúbico, que é milímetro 3, lá em cima, certo? Isso quando a gente vai comprar madeiras, nós compramos elas em metro, que é metro cúbico, certo? Para encher uma piscina, eu tenho que, para eu saber a quantidade de água, eu tenho que medir essa piscina em metros cúbicos, certo? Para saber quantos milímetros cúbicos vão caber de água. Então, gente, essas medidas, a mais utilizada é o metro cúbico, certo? Tabela da conversão de medidas. O mesmo método pode ser utilizado para calcular várias grandezas. Primeiro, vamos desenhar uma tabela e colocar no seu centro as unidades de medidas bases das grandezas que queremos converter, por exemplo. Então, as medidas bases quais são? De capacidade, o litro; de comprimento, o metro; de massa, a grama; e de volume, o metro cúbico, certo? De volume é quanto vai caber dentro daquele espaço, certo? Então, vamos ver. Tudo que estiver ao lado direito da medida base são chamados submúltiplos. Então, tudo que estiver à direita, aqui, ó, submúltiplos, à direita, ó, a medida base está aqui, e aqui os submúltiplos que estão à direita da medida base. Os prefixos desse, cente
e mili corresponde, respectivamente, à décima, centésima e milésima parte da unidade fundamental. Gente, é um pouquinho complicado para vocês entenderem isso, por quê? Porque nós não entramos em decimal ainda. Em decimal é que a gente vai estudar a centésima, a décima e a milésima parte, certo? A milésima parte quer dizer que tem 1000 na frente, certo? A centésima tem 100 na frente. E a décima tem 10 na frente, certo? Do lado esquerdo estão os múltiplos. Os prefixos deca, hecto e quilo correspondem, respectivamente, a 10, 100 e 1000 vezes a mais dessa unidade, certo? Então, tá aqui, ó. Tá? A medida base fica sempre no meio, aí eu tenho os múltiplos do lado esquerdo e os submúltiplos do lado direito. Então, claro, eu tenho a medida base e eu tenho os múltiplos e os submúltiplos. Exemplo, quantos mililitros correspondem a 35 litros? Para fazer a transformação pedida, vamos escrever o número na tabela das medidas de capacidade. Lembrando que a medida pode ser escrita como 35,0 litros. A vírgula e o algarismos que estão antes dela devem ficar na casa da unidade de medida dado, que neste caso é o litro, ó. Não é 35 litros? Olha aqui, ó. 35, olha aqui a vírgula. A vírgula tem que estar aonde está pedindo. Está pedindo 35 litros, então eu tenho 35, aqui, ó. Opa. Certo? E aí, o que eu tenho que fazer? Quantos mililitros, certo? Então, ó, depois completamos as demais casas com zero, até chegar na unidade pedida. A vírgula ficará sempre atrás do algarismo que estiver na caixa da unidade pedida, que neste caso é o mililitro. Não pediu lá? Ó, a vírgula estava aqui. Eu tenho que chegar a mililitro, então eu vou andar 1 0, e a vírgula fica sempre no último. Olha lá, assim 35 litros correspondem a 35.000 ml, certo? Eu ando com a vírgula até chegar na unidade pedida, certo? De 35 litros aqui, ó, eu ando e coloco aqui, certo? Então fica 35.000 litros. E o tempo? A unidade de medida base do tempo no SI é o segundo. Atualmente, o segundo é definido como tempo de duração. Então, quantos segundos tem que contar até fazer 1 minuto? Certo? Por isso que o segundo é a unidade base. Os múltiplos do segundo são o minuto, a hora e o dia. Essas medidas não são decimais. Por isso, usa-se as seguintes relações. 1 minuto, ó lá, 60 segundos. Então, no relógio tem que, o ponteirinho dos segundos tem que contar 60 segundos para dar 1 minuto. 1 hora, 3.600 segundos. 60 minutos é 1 hora. E 24 horas é 1 dia. Isso é fácil, a gente já viu isso na nossa apostila, certo? Nós estávamos na sala ainda. Agora, falando de poliedros. Poliedro é um sólido geométrico que tem todas as superfícies planas, como um prisma, uma pirâmide e outros, certo? Um paralelepípedo, certo? Uma pirâmide, um prisma, certo? Então, poliedro é um sólido geométrico que tem todas as superfícies planas. O que é planas? Retas, ó. Ela não tem curvas, ela tem pontas, mas curvas não. Elementos de um poliedro. Um poliedro tem vértices, arestas e faces, bases e faces laterais. Então, olha lá. Isso aqui é uma face base, ó. Aqui é uma face, aqui é uma face, tem as faces das laterais. Aí eu tenho o vértice, onde é o quê? Onde as duas pontas se encontram. Eu tenho arestas, que é o quê? Essas linhas aqui, ó, que juntam as faces, certo? Então, eu tenho
as faces, as arestas e os vértices. Isso aqui no paralelepípedo e isso aqui numa pirâmide, certo? Ó, a pirâmide, ela também tem arestas, ó. Aqui, ó. Arestas é onde as duas partes aqui, ó, para fechar a face. E os vértices são os pontinhos onde se encontram. Poliedros regulares. Poliedros regulares são sólidos cujas faces são polígonos regulares e geometricamente iguais. Então, olha só, eles têm que ter a mesma medida em todas as faces. Esse é um poliedro regular. Como nós já estudamos isso, o tetraedro, o cubo, o octaedro, o dodecaedro e o icosaedro. Ai, prof, mas e um quadrado? Não, gente, o quadrado é uma figura geométrica, assim como o triângulo. Eles não são polígonos, certo? Aí, quando se forma uma pirâmide e um cubo, eles são poliedros. Por quê? Porque eles têm a base embaixo, eles têm as faces e eles têm os vértices, certo? E eles são políedros regulares também, por quê? Porque eles têm todas as faces do mesmo tamanho, ó, mesmo esses pequenininhos, ó, são todas elas do mesmo tamanho. Agora, uma curiosidade. Vocês sabiam que o Platão era um sábio grego que viveu por volta de 400 anos antes de Cristo? Foi quem estudou os polígonos regulares, e por isso são designados sólidos de Platão. E estavam relacionados na Grécia Antiga às forças das naturezas. Então, ele dizia assim, que o tetaedro, ele tinha 4 faces. Ele representava o fogo. Isso para Platão, tá, gente? Isso é só uma curiosidade. O cubo, ele tinha 6 faces, então ele representava a terra. O octaedro, 8 faces, representava o ar. O dodecaedro, 12 faces, representava a água. E o icosaedro, com 20 faces, representava o universo, certo? Então, isso é só uma curiosidade, porque Platão relacionava os poliedros regulares como forças da natureza, certo? Hoje mudou, mas primeiramente ele foi conhecido como sólidos de Platão, certo? Os poliedros regulares foram reconhecidos primeiro como sólidos de Platão. E os não poliedros? Os não poliedros são sólidos geométricos que têm pelo menos uma superfície curva, como é o caso do cone, do cilindro, da esfera e outras. Olha lá, ó. Então, aqui, ó, eles são retos, mas eles têm a parte curva, ó, em cima e embaixo. Aqui também, ó, ele é reto aqui, ele é plano, mas ele tem a parte curva. E o cone também, ó. Aqui ele é todo reto, mas ele tem a parte curva. Então, esses que têm uma partezinha ou duas partes curvas, eles são não poliedros, certo? Elementos de não poliedros. Um não poliedro pode ser constituído apenas por uma superfície curva, como é o caso da nossa esfera. Ou pode apresentar também superfícies planas. Depende do não poliedro, poderá ter bases e vértices. Sim, ó. A esfera, no caso, ela não tem vértices, ela não tem base, ela é toda curva. Já um cone, ó, ele apresenta vértices. Apresenta uma superfície aqui, ó, reta, que é a lateral, só que ele tem uma curva. Então, ele é representado não poliedro, porque ele tem curva. Os poliedros não têm curvas, certo? E aqui do cilindro também, ó. Eles têm as bases deles, que são curvas, e eles têm as retas aqui, certo? Classificação dos prismas e pirâmides. Num prisma, o que a gente vai achar? 2 bases, certo? O número de faces laterais é igual ao número de lados da base. O número de arestas é o triplo do número de lados da base. O número de vértices é igual ao dobro do número de lado da base. Como, por exemplo, aqui. Olha lá uma pirâmide de base triangular, ó. Por quê? Porque a base dela aqui embaixo, ó, onde ela encosta no chão, é um triângulo. Por isso que ela é uma pirâmide de base triangular. Uma pirâmide de base quadrangular, olha lá a base dela, é um quadrado, ó.
E a pirâmide de base pentagonal, ó, ela tem 5 lados, então ela é um pentágono, ó. 1, 2, 3, 4, 5, certo? E numa pirâmide, existem apenas uma base, que é o número de faces laterais, é igual ao número de dados de base, o número de arestas é o dobro do número de lados da base, e o número de vértices é mais um que o número do lado de bases, certo? Aqui da pirâmide. E aqui do prisma, ó, o prisma funciona da mesma forma, igual à pirâmide, ó, nós temos que olhar a base dele, certo? Ó, a base pentagonal, prisma de base quadrangular e o prisma de base triangular. Então, ó, os primas e as pirâmides classificam pelo polígono da base. Então, eu vou ter que olhar a base dele, certo? Ó, se a base dele é triângulo, o prisma vai ser prisma triangular. E a pirâmide vai ser pirâmide triangular. Por quê? Porque a base é um triângulo. Se a base for um quadrado, prisma quadrangular, pirâmide quadrangular também, porque a base é um quadrado. Se a base for um pentágono, é um prisma pentagonal e uma pirâmide pentagonal, por causa da base, que é um pentágono. Se a base é um hexágono, então o prisma vai ser hexagonal e a pirâmide hexagonal. Se a base é um heptágono, um prisma heptagonal e uma pirâmide heptagonal. E um octógono é um prisma octogonal ou uma pirâmide octogonal. O eneágono é um prisma eneagonal e uma pirâmide eneagonal. E o decágono, prisma decagonal, pirâmide decagonal. Então, o que eu tenho que analisar num prisma e numa pirâmide? As bases, certo? Eu tenho que analisar as bases dele aqui, para eu saber se ele é triangular, se ele é quadrangular, se ele é pentagonal, certo? Se ele é octagonal. Então, eu tenho que analisar nos dois as bases, certo? Então, gente, vamos voltar aqui. Era isso que a prof queria explicar para vocês, né? Para a gente relembrar esse assunto em vídeo. É um pouco mais complicado, mas é mais fácil, porque nós temos gravados e nós podemos assistir quantas vezes a gente quiser, certo? Então, assim, vão estudando, vão vendo o vídeo que a prof gravou para a gente poder relembrar esse assunto. Lembrem-se que o que vocês ficaram confusos, não entenderam, marquem e me perguntem, nós temos interações para tirar dúvidas, certo? Mas o mais importante é estudar. Lembrem também de estudar a tabuada, certo? Por quê? Porque quando eu for fazer um cálculo, eu vou ter que saber a tabuada. Qualquer cálculo, eu vou ter que saber a tabuada, certo? Então, era isso que a prof queria explicar para vocês. É uma retomada do nosso conteúdo de matemática para a nossa prova, certo? É exatamente isso que vai cair. Então, estudem, vocês precisam saber esses assuntos, entender um pouquinho melhor, né? Porque já faz um tempinho que a gente teve isso. Então, estou relembrando, certo? Então, é isso, gente. Ficamos por aqui. Até o nosso próximo vídeo e estudem. Beijos para vocês.